junho, o mês do meu aniversário, dia 19, pra quem quiser me dar presente. Mas também é um mês que, no mínimo, 10 mil cachorros são mortos num festival na China para consumo da carne deles. Antes de começar o vídeo, eu queria avisar que esse vídeo pode ter algumas imagens perturbadoras para algumas pessoas, então você foi avisado. E antes de tudo, também eu queria pedir pra gente refletir um pouquinho antes de fazer comentários preconceituosos em relação à China ou aos chineses, porque comer carne é cultural. E assim como a gente pode se sensibilizar por eles estarem comendo carne de um animal que aqui no Ocidente a gente considera como doméstico e tem bastante carinho, a gente também tem costume de comer carne de outros animais, inclusive animais mais inteligentes que o cachorro, como por exemplo o porco. Então eu tô fazendo esse vídeo com o intuito não só de conscientizar, mas também de fazer a gente refletir os nossos hábitos e o que a gente coloca no nosso prato. Por que será que a carne de cachorro choca mais? Outra coisa também que eu queria colocar nesse vídeo, antes da gente começar a falar mesmo sobre essa questão, é que mais de 60% dos chineses não concordam com esse festival que acontece na China. Tem militantes da causa vegana e da causa dos animais lá também lutando para que isso acabe. Mas então vamos lá. Vamos entender por que 10 mil cachorros, no mínimo, são mortos na China no mês de junho. No sul da China, todo mês de junho, acontece um festival chamado Festival de Yulin. O costume de comer carne de cachorro na China já acontece há séculos, há mais ou menos mais de 400 anos. Esse ano, o festival vai acontecer do dia 21 de junho até o dia 30 de junho. Esses animais são mortos violentamente e são cortados e usados para o consumo da carne deles. E também nesse festival acontece o consumo de carne de gatos. O número de cães mortos pode assustar agora no começo, mas é importante lembrar também que o Brasil é o país que mais exporta carne no mundo. Como, por exemplo, a empresa Foods, que é dona da Sadia e da Perdigão, importa bilhões de carne para a China todos os anos. Tá, e como que esses cães são achados? Pelas minhas pesquisas, eu assisti um vídeo do Flávio Chaves? É Flávio ou Fábio? Enfim. E de 2016, e ele disse que esses cachorros são retirados da rua e às vezes são roubados da casa das pessoas. Outras pesquisas que eu fiz, eu encontrei no site Mercy for Animals, publicado em 2018, que eles confirmam que tem casa de quarentena para esses cães, que eles são criados lá, são alimentados, e aí, durante a época do festival, eles são mortos para virar carne. Where do they come from? 师傅，这些狗是从哪里来的？养来的，大帮的养来的，不是宠物搞这个。如果你们养狗的话，为什么这么便宜？因为养狗很贵，对吗？因为他们只是宠物狗的贵，这不是宠物狗。如果是宠物狗，我们也不敢杀，懂不懂？这个不是宠。O que me parece bem parecido com a cultura de comer carne de outros animais aqui no Brasil e em outros países também. Por exemplo, a vaca, para uma boa produção de leite, ela precisa engravidar todo ano. A maneira como ela engravida não é natural. Os fazendeiros não esperam a vaca e o boi namorarem para ela ficar grávida. A vaca é induzida pelos seres humanos a ficar grávida. O bezerro é morto e separado da mãe logo quando nasce ou vive no máximo 6 meses para virar carne de vitelo. E quando a vaca não serve mais, ela poderia viver 20 anos na natureza, mas ela vive no máximo 6 anos produzindo leite pra gente, uma hora ela não serve mais. E aí ela vira carne de hambúrguer pra gente comer. E no mesmo período que acontece o festival de Yulin na China, ou seja, esses 10 dias de festival, são mortos 120 milhões de frangos no Brasil. Mas qual o motivo de fazer um festival de carne de cachorro? Os chineses acreditam que consumir carne de cachorro pode trazer boa sorte e saúde. E também uma melhora na performance sexual do homem. Eu não queria entrar muito nesse assunto, mas tem um livro muito bom que é A Política Sexual da Carne, que relaciona como o consumo de carne está ligado ao patriarcado e sobre essas questões culturais. É muito bom para quem quiser ler. E eu posso gravar um outro vídeo mais puxado para esse assunto também. Felizmente, tivemos mudanças esse ano. A China sinalizou que em breve ela vai proibir o consumo de carne de cão.
Pelo que eu pesquisei, eu encontrei que essa preocupação surgiu por conta da pandemia do Covid, do coronavírus no mundo. Na China, eles já estão controlados em relação a isso, mas essa discussão de consumir animais silvestres, consumir carne de cachorro, de gato, veio por conta dessa situação. Eu queria deixar aqui um questionamento, como a cultura influencia, porque é muito legal, primeiro, que o consumo da carne de cachorro tenha tido um avanço e a gente tenha tido um passo grande em relação a isso, mas eu queria deixar uma reflexão em relação a gente tá deixando de consumir a carne de cachorro nesse festival porque a gente conscientizou sobre o que é consumir carne de outros animais ou porque aconteceu uma doença do consumo de carne e a gente teve que tomar essas medidas. E desde janeiro já está proibido o consumo de carne de animais silvestres na China. As pessoas que quebrarem a lei seriam sujeitos a pagar 100 mil moedas chinesas, que eu não sei produzir, que eu não sei falar, mas eu pesquisei e daria R$ 73.234 e também correu o risco de ser preso, de acordo com a Sociedade Humana Internacional. Mas essa proibição não aparenta prevenir o consumo de carne de gatos durante o festival e nem de outros animais. Por ano, são mortos na China 10 milhões de cachorros e 4 milhões de gatos para o consumo. Peter Lee, policial especialista chinês, Sociedade Humana Internacional, disse: "O festival de Yulin ainda não acabou, mas se as notícias forem tão reais quanto nós esperamos, esta é um passo grande para o fim de um evento horrível que chegou a simbolizar o comércio de carne de cachorro na China alimentado por crimes." Então, aparentemente, muitos gatos e cachorros ainda serão violentados durante o festival de Yulin, principalmente por conta dessa proibição. Eu acredito como forma de protesto em algumas vezes, porque com certeza essa proibição que aconteceu semanas antes desse evento vai ter consequências para as pessoas que estão envolvidas no evento, né? Então, o sofrimento desses animais ainda não chegou no fim. Eu quis gravar esse vídeo para conscientizar, para tentar explicar um pouquinho sobre o que é esse festival que acontece esse mês lá, e também para a gente refletir um pouco sobre os nossos hábitos. Se esse vídeo Se você simpatizou com alguma coisa que eu falei aqui, considere o veganismo e considere tirar os animais do seu prato.